sou Fabíola, professora efetiva na Rede Estadual de Ensino desde 2014 e atualmente trabalho aqui na Secretaria de Estado da Educação, na Gerência do Ensino Fundamental e coordeno hoje os anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo da gravação desse vídeo é explicar para vocês como que vai funcionar, a partir de agora, a avaliação dos anos iniciais. A avaliação será baseada em critérios avaliativos e eu vou mostrar para vocês passo a passo de como que nós vamos fazer isso no sistema Professor Online. Muito bem, antes de iniciarmos a explicação do passo a passo, eu preciso retomar com vocês e deixar muito claro o que são os critérios de avaliação. Vocês devem recordar desse documento, que é o Currículo Base do Território Catarinense, devem ter essa versão impressa na escola. Caso não tenha, nós temos no site da Secretaria de Educação e vocês devem usar então esse documento para fazer o planejamento anual e o planejamento pedagógico de vocês. Considerando então este documento e sabendo que para planejar nós partimos das habilidades que estão presentes no CBTC, vocês podem acompanhar aqui na tela comigo. Os critérios de avaliação, eles vão ser compostos pelo desmembramento das habilidades que estão previstas aqui no CBTC. Então, para facilitar essa compreensão, eu trago para vocês aqui um exemplo. Uma habilidade que diz o seguinte: identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. Vejam que nessa habilidade eu marquei a ação a ser desenvolvida pelo estudante, que nesse caso é o identificar, o objeto de conhecimento, que nesta habilidade são os jogos e as brincadeiras, e o contexto dessa ação, que são as diferentes épocas e lugares. Então, nessa habilidade especificamente, nós temos apenas uma ação a ser desenvolvida pelo estudante, que é identificar. Portanto, se nós temos uma ação nessa habilidade, nós vamos ter um critério de avaliação, que vai ser identifica semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. Então, professores, fica claro que se na habilidade nós tivermos uma ação cognitiva, ou um verbo nessa habilidade, ela vai se desmembrar em apenas um critério de avaliação. Caso nós tenhamos mais de uma ação cognitiva ou mais de um verbo nesta habilidade, consequentemente, ele vai se desmembrar em mais critérios de avaliação. Vou dar outro exemplo para vocês. Aqui no CBTC, vou buscar uma habilidade que eu já deixei marcada, uma habilidade de matemática do primeiro ano que diz o seguinte: resolver e elaborar problemas de adição e subtração envolvendo números de até 2 algarismos. Percebam, eu falei resolver e elaborar problemas. Então, para a gente poder avaliar esta habilidade, nós vamos ter que desmembrá-la em 2 critérios de avaliação. Porque resolver problemas é uma coisa, elaborar problemas é outra. Então, eu preciso avaliar o meu aluno a partir desses 2 verbos, a partir dessas 2 ações cognitivas. Tendo claro isso, nós pensamos nessa elaboração dos critérios de avaliação justamente para que os procedimentos de avaliação sejam mais objetivos. Vocês sabem que na rede nós tínhamos diversas maneiras de fazer avaliações descritivas, cada escola, cada CRE fazia do seu modo. E aí, com esses critérios de avaliação, nós vamos padronizar a avaliação na rede e fazer com que ela fique mais objetiva. Também vamos criar uma memória pedagógica, porque esse aluno vai ser avaliado pelos critérios a cada trimestre e ao final do ano letivo, esses critérios vão ser arquivados, esses documentos da avaliação serão arquivados para que no ano subsequente o professor que for pegar essa turma consiga fazer também esse diagnóstico das aprendizagens, do que foi trabalhado com este aluno no ano passado e de onde eu preciso partir. Então, vejam como vai facilitar o trabalho do professor também essa padronização na avaliação
da nossa rede. E aí, claro, fica fácil também para o professor prever quais são as habilidades que ele precisa ou não retomar no seu planejamento pedagógico. Tendo ciência de tudo isso, vamos agora ao passo a passo. Acompanha comigo na tela, por favor. A primeira etapa será a seleção dos critérios de avaliação. Então, o professor vai entrar lá no Professor Online, no site, que ele já está acostumado, vai preencher o login e a senha, que também já sabem, nesta tela que está aparecendo para vocês. Em seguida, ele vai selecionar a escola e a turma que ele vai fazer os critérios de avaliação. Depois de selecionar a turma, vai aparecer essa tela onde ele vai clicar no diário digital e, em seguida, no botão Critérios de Avaliação. Depois de clicar em Critérios de Avaliação, nós vamos selecionar o componente curricular. Então, o professor vai selecionar um componente e vai colocar todos os critérios desenvolvidos naquele componente. Depois ele volta nessa tela, seleciona outro componente e coloca os critérios daquele componente e assim sucessivamente até preencher todos. Para o professor titular da turma, vão aparecer todos esses componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, geografia, história, ensino religioso e ciências. Para o professor de educação física, obviamente vai aparecer só educação física. Para o professor de arte, mesma coisa, vai aparecer só a arte. Depois de clicar no componente curricular, nesse caso aqui do exemplo, eu escolhi o componente de história, você clica na seta azul para selecionar os critérios trabalhados durante o trimestre. E aí, quando clicar na seta azul, vai aparecer todos os critérios de avaliação do componente curricular que você selecionou. Percebam, professores, que à direita da tela, nós temos ali primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aqui, nesse exemplo, eu estou trabalhando com uma turma de terceiro ano, por isso que só aparece até essa etapa. Mas percebam que, por exemplo, a habilidade número 1, que está ali na sua tela, ela não é uma habilidade de primeiro ano, ela é uma habilidade de segundo ano. E ali está escrito que ela também não é de terceiro. Mas aí vocês podem questionar, mas Fabíola, se a turma é de terceiro, por que está aparecendo para mim uma habilidade de segundo ano? E aí nós precisamos retomar o conceito de percurso formativo, que é, caso o seu aluno não tenha desenvolvido esta primeira habilidade lá no segundo ano, você precisa sim, professora do terceiro ano, retomar essa habilidade. Então, por isso que ela aparece para você. As turmas de segundo ano vai aparecer as habilidades que são de primeiro e de segundo. As turmas de terceiro vai aparecer as habilidades de primeiro, de segundo e terceiro. As turmas de quarto ano vai aparecer as habilidades de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E as de quinto ano vão aparecer as de primeiro ao quinto, justamente para a gente poder flexibilizar o planejamento e garantir o percurso formativo das crianças dos anos iniciais. Então, nós vamos selecionar os critérios de avaliação e ali embaixo nós temos setinhas que vão nos passando para frente para a gente conseguir acessar todos os critérios. Nós temos que selecionar um critério de cada vez. Quando você clicar em cima do critério, ele automaticamente retorna para a tela anterior, aquela que tem a setinha azul, e aí você clica na setinha azul, seleciona o próximo critério e volta para a tela anterior até você terminar de selecionar todos. Quando você seleciona os critérios, eles vão ficando desta forma, como está aparecendo para a gente agora. E aí, na direita da tela, nós vamos ter primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. E aí, professor, você já pode selecionar que trimestre que vai ser trabalhado cada um desses critérios. E você pode alterar isso ao longo do ano, de acordo com o seu planejamento. Depois que você selecionar todos os critérios desse componente curricular, você precisa clicar em confirmar. Se não clicar em confirmar e sair da tela no botão fechar, você perde todos os critérios que você tinha selecionado. Então,
o clicar em confirmar é muito importante nessa tela. Então, depois de clicar no confirmar, a gente clica no botão fechar e aí componente curricular História está ok. Vamos para o próximo componente até selecionar todos eles. Depois que a gente selecionar todos os critérios, nós vamos gerar a avaliação individual de cada estudante da turma. Muito bem. Vamos para a segunda etapa. Voltamos lá no diário digital e vamos clicar em avaliação por critério. Selecionamos a turma. Vai aparecer essa tela. Vamos clicar qual é o trimestre que nós estamos avaliando. Daí vai ter a setinha ali, vocês vão selecionar qual é o trimestre e qual é o componente curricular. No ícone do lápis, o professor vai inserir ou alterar a avaliação. É sempre bom confirmar se o trimestre e o componente estão corretos e só vai migrar para esta etapa aqueles critérios de avaliação que nós selecionamos na etapa anterior. Então, clicando no lápis, vai aparecer essa tela. O período, trimestre, primeiro, segundo ou terceiro que vocês selecionaram, o nome do aluno e o componente curricular. E aí, professor, você vai marcar, vai sinalizar de acordo com a legenda que está ali abaixo. DE, se o aluno desenvolveu esta habilidade. ND, se ele não desenvolveu. DP, se ele desenvolveu parcialmente. E NA, não aplicado. E aí, é muito importante que o professor use aquele campo aberto que está logo abaixo, adaptações e observações realizadas, para complementar essa avaliação. O que é isso? Quando eu seleciono o DE, que é o desenvolveu para uma habilidade, significa que o meu aluno desenvolveu aquilo que eu trabalhei durante o trimestre com a turma e com ele, é claro. Mas, se eu percebi que o meu aluno não desenvolveu, ou se ele desenvolveu parcialmente, eu tenho aquele campo aberto, que é adaptações e observações realizadas, para complementar a minha avaliação, para dizer qual foi a recuperação paralela que eu fiz, qual foi a estratégia que eu utilizei, como que o meu aluno respondeu a essa estratégia, o que eu vou fazer para retomar isso no próximo trimestre. Enfim, esse campo é justamente para o professor complementar a avaliação, caso ele julgue necessário. Ele não é de preenchimento obrigatório. Para o público-alvo da educação especial, esse campo também vai servir para que o professor titular poste ali naquele campo o parecer descritivo do aluno que é público-alvo da educação especial. Esse parecer é o mesmo que o segundo professor vai postar em campo específico no professor online, que ele já está acostumado a fazer. Mas o professor titular precisa também colocar esse parecer aqui no boletim escolar do aluno. Então, para o público-alvo da educação especial, nós vamos colocar em 2 lugares. No boletim escolar do aluno, que o professor titular vai preencher, e no campo específico do professor online, que o professor da educação especial já tem o costume de postar o relatório. Seguimos. No campo, então, das observações, fica aberto, né, para os professores titulares fazer essas anotações. Caso seja necessário, novamente, ele não é obrigatório esse preenchimento. E depois de avaliar este aluno, no componente de história, é só clicar em confirmar e depois em voltar para a turma e seleciona outro aluno, avalia ele em história e retorna para a turma. E assim sucessivamente. O sistema Professor Online vai marcar com um Vzinho em verde do lado do aluno que nós fizermos a avaliação por componente curricular. Então, essa marcação significa que aquele aluno já foi avaliado. Esse processo é para facilitar também para o professor, tendo em vista que ele vai ter que avaliar por aluno e por componente curricular. O ícone da impressora, que aparece também ali para vocês, tem duas utilidades. A impressora que está lá em cima no botão superior, ela vai servir para avaliar, para visualizar, a avaliação de todos os alunos da turma.
Então, se a professora quiser baixar essa memória pedagógica de uma vez só, ela clica no botão imprimir e aí ela consegue salvar esse PDF. Caso o professor deseje olhar somente de um aluno especificamente, ele vai clicar no botão impressora do lado do nome do aluno. E por fim, quando clicar para visualizar, é esse o boletim escolar que vocês terão em mãos, contendo todos os critérios de avaliação por componente curricular, a sinalização das legendas ao lado e o campo das observações e adaptações realizadas logo abaixo de cada um dos componentes curriculares. O professor titular vai visualizar apenas os critérios dos componentes curriculares que ele trabalha. O professor de educação física vai conseguir visualizar só o dele e a professora de arte só o dela também. E quando o AE gerar o boletim escolar pelo SIGESC, é que todos esses componentes curriculares migrarão para um mesmo documento e é o que cada família, cada criança irá receber como avaliação ao final do trimestre. Muito bem, com isso nós esperamos que o processo de avaliação na rede estadual de ensino seja padronizado, no sentido de melhorar qualitativamente este processo, de facilitar a vida dos professores e garantir, de algum modo, a implementação do currículo básico do território catarinense, fazendo com que os planejamentos dos nossos professores estejam voltados para as habilidades e, consequentemente, que essas habilidades, desmembradas em critérios de avaliação, se efetivem na prática pedagógica dos professores. Por hoje é isso. Nós temos aqui na tela o e-mail da Gerência do Ensino Fundamental. Caso haja alguma dúvida, sugestão, estaremos sempre à disposição. Obrigada!